Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de geometria. E turminha, nessa aula de geometria espacial, eu quero comentar com vocês a respeito de esferas, tá? Eu vou ser muito mais nostálgico agora. A gente vai trabalhar com bola de futebol, a gente vai trabalhar com bolinha de gude, e isso aí tem muito a ver com a parte de esfera. Beleza? Segue a gente lá no Instagram. Tá aqui, ó, @professor Ian Ribeiro. Beleza? Turma, já separa um papel e já separa uma caneta, porque nós vamos construir juntos o caderno do aluno. Perfeito? Primeira coisa, turma, a esfera é o que a gente chama de sólido de revolução. Turma, lembra que o sólido de revolução é quando você obtém, a partir da rotação de uma figura plana. Perfeito? Então você rotaciona aquela figura plana e automaticamente você obtém o seu sólido geométrico. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui agora? Ó, isso aqui, turma, é o nosso eixo de rotação. Perfeito? É o eixo em que eu vou rotacionar a figura plana e automaticamente formar a nossa figura espacial. A minha esfera, ela é obtida quando você rotaciona um semicírculo. Porque, turma, pensa comigo, ó. Esse semicírculo está aqui. Pega o palito de churrasco e começa a fazer assim. Você percebe que esse semicírculo, que é a metade do círculo, vai chegar uma hora que ele vai estar aqui. Perfeito? E, consequentemente, ele vai voltar. Nessa perspectiva, você começa a formar a sua esfera. Perfeito? Então, você tem exatamente a construção de uma esfera. Imagina um globo terrestre. Turma, e essa esfera, ela tem alguns elementos que são principais, tá? E lembra muito a parte de geografia, que a gente vai anotar aqui. Os extremos são chamados de quê? Polo. Beleza? Os extremos são chamados de polo. Existe, turma, a linha do Equador. Só que quando você pensa em uma perspectiva tridimensional, essa linha do Equador, ela marca a máxima circunferência que você tem. Por exemplo, se você pega uma laranja e você corta ela exatamente ao meio e vira, a face frontal não é uma circunferência, um círculo e uma circunferência? É. Agora, o fato de você cortar no meio, esse círculo e essa circunferência são máximas, beleza? Então, aqui nós temos a marcação da circunferência máxima. E lembrando que essa circunferência máxima, ela é obtida na linha do Equador. Perfeito? Essa região que está aqui em cima é chamado de hemisfério norte. E essa região que está aqui embaixo é chamada de hemisfério sul. Perfeito? São os principais elementos de cara que a gente tem em relação à nossa circunferência. Ponto.
Existe um modelo de questão, turma, que pode cair para você, que é esse aqui, ó, que é chamado de calota esférica. Bom, eu vou projetar aqui agora uma esfera. E aqui eu vou fazê-la muito mais bem desenhada, porque nós precisamos de alguns elementos principais. Ó, lembra que lá no centro, lá no meio, nós temos a máxima circunferência. Aí, automaticamente, turma, você vai pensar assim, ó. Olha, mas se é a máxima circunferência, existe um raio ali. Perfeito. Você concorda que haverá um centro e a distância desse centro a qualquer ponto da sua esfera, ela é chamado de raio da esfera. Ian, mas esse raio ele poderia estar aqui embaixo, por exemplo? Poderia. Poderia estar aqui? Poderia. O que você precisa lembrar é que ela parte sempre do centro a qualquer ponto da circunferência. Beleza. Isso aí é o nosso raio. Tranquilo? O que vai acontecer, turma? Você já parou para pensar que existem pessoas que não cortam uma laranja no meio? Que existem pessoas que cortam uma tampinha? Turma, essa partezinha daqui, ela é chamada de calota esférica, tá? Só que acontece uma coisa, quando você faz esse corte em relação à calota esférica, os centros se coincidem. Então, automaticamente, haverá uma distância de um centro ao outro, que eu vou chamar de H. Aqui a gente vai anotar só esses nomes, ó. O que eu coloquei como RSF é o raio da esfera. Perfeito? O que eu coloquei como H é a altura. É a distância de um centro até o outro. Só que você precisa enxergar que quando você faz esse corte aqui, existe uma circunferência também. Ian, mas então vai ter outro raio? Vai. Esse outro raio, turma, é menor do que o raio da esfera, mas ele existe, tá? E eu vou chamar isso daqui de RC. Eu quero que você enxergue o triângulo que eu estou formando. Turminha, esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Olha que interessante, ó. Vou só projetar ele aqui, sem a parte da esfera. 90 graus. Aqui a gente anotou como RC. Aqui a gente anotou como H. E aqui a gente anotou como raio da esfera. Perfeito. Vamos colocar o nome, ó. Esse RC é o raio da calota. Perfeito? Aqui é o raio da esfera e aqui é a altura. Sendo um triângulo retângulo, eu posso aplicar Pitágoras. Como o meu ângulo de 90 graus está aqui, turminha, oposto a 90 graus, nós temos o maior lado. Esse maior lado é chamado de quê? Hipotenusa.
Os outros dois lados que não a hipotenusa são chamados de catetos. Então, pode acontecer de você encontrar uma questão que você tenha que fazer isso aqui, ó. O raio da esfera ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio da calota ao quadrado. Beleza? Já vi muita questão em que ele te dá essa ideia de calota, a altura, o raio da calota, para você encontrar o raio da esfera, para depois encontrar o volume, por exemplo, para depois encontrar a área da superfície, tá bom? Então fica de olho com relação a isso daí. Lembrando, turma, que se você passa pelo centro e estende o segmento, mas aqui também, ó, é o raio da esfera. Beleza. Então, turma, 2 vezes o raio da esfera é o quê? É o diâmetro da esfera. Ponto. Lembra que se você dividir o diâmetro por 2, você tem o raio e assim sucessivamente. Tranquilo? E volume, e área? Vamos lá. A área, turma, você só vai precisar saber de uma, tá? É chamado área da superfície. Perfeito? O que seria uma área da superfície? Pensa que você comprou uma bola de futebol. E pensa que a partir dessa bola de futebol, você quer comprar um papel presente para embrulhar tudo. Então você concorda que o papel ocupa uma superfície da esfera? Perfeito. Então a área da superfície é 4πr². Lembrando que esse R não é o raio da calota, tá? Lembrando que esse R é o raio da esfera. Tranquilo? E se eu precisar calcular o volume? Porque se você pensar em uma bola de futebol, o ar, ele ocupa o volume da bola, tá? Ele tem ali um preenchimento. Então eu consigo calcular. Como que eu calculo? Ah, é a área da base vezes a altura? Não. É 4/3 de πr². Beleza? 4/3 de πr². E, de novo, esse R que está aqui é o raio da esfera. É aquele que parte do centro da sua circunferência. Perfeito? Vamos resolver uma questão aqui agora. É uma questão contextualizada entre cilindro e esfera. Olha que interessante, turma. Uma indústria de perfumes embala seus produtos atualmente em frascos esféricos de raio R. E ele te deu o volume, ó. Ele falou o volume da esfera. 4/3 de πr². Perfeito? Observou-se que haverá redução de custos se forem utilizados frascos cilíndricos com o raio da base, cujo volume será dado por πr/3 ao quadrado vezes h. E, de fato, turma, se você pensar em relação ao volume do cilindro, é a área da base vezes a altura. Só que o que a questão te deu? Falou assim, ó, a área da base é πr²
R sobre 3 ao quadrado vezes H. Só que eu quero que você lembre que esse ao quadrado ele vai tanto para o R quanto para o 3. Perfeito? Então, ó, tanto para o R quanto para o 3. Então, dessa forma, o volume vai ficar assim, ó, π R ao quadrado sobre 9 vezes H. Tranquilo? Volume da esfera, volume do cilindro. O que ele está falando? Ó, para que seja mantida a mesma capacidade. Então, para manter a mesma capacidade, eu preciso apresentar o mesmo volume. Beleza? Ele está querendo apresentar o mesmo volume. Então, qual é a relação de H com R? Beleza. Volume da esfera tem que ser igual ao volume do cilindro. Eu vou igualar as minhas equações. Então, 4/3 de πr ao cubo tem que ser igual a πr ao quadrado sobre 9 vezes h. Primeiro passo, dá para cortar π com π. Segundo passo, r ao quadrado com r ao cubo, porque vai sobrar um r. Beleza? Eu vou passar esse 9 aqui, que está dividindo, multiplicando. Quando eu passo multiplicando, vai ficar assim, ó, h igual 9 vezes 4 dividido por 3. Turma, eu posso cortar 9 com 3, que dá 3. H vai... tem um R aqui, ó. H vai ser igual a 12R. Perfeito? Resposta correta, letra E. Próxima questão. Um reservatório tem a forma de uma esfera. Se aumentarmos o raio da esfera em 20%, o volume do novo reservatório em relação ao inicial vai aumentar quanto? Vamos lá, questão muito bacana. Primeira coisa, ó, se você não altera nada na esfera, o volume é 4/3 de πr ao cubo. Beleza. Isso aqui não é o inicial? É. Então, eu posso colocá-lo para 100%. Beleza? Agora, o que vai acontecer? Ó, o raio novo ele é 20% maior do que o antigo. Então, eu posso multiplicá-lo por 1,2. 1,2 é 100% mais o 20%, 120%, 120 sobre 100, que dá 1,2. Então, o novo volume, turma, ele vai ficar assim, ó, 4/3 de π. Aí, no lugar de R, que é o R2, eu vou substituir pelo aumento. 1,2R ao cubo. Beleza? Então, eu venho aqui nessa regra de 3 e coloco isso aqui, ó, 4/3 de π 1,2R ao cubo está para quem? Para x. Beleza? Você vai observar, turma, que vai cortar muita coisa, tá? E, de fato, vai cortar muita coisa. Mas o que nos interessa, de fato, é que você enxergue essa perspectiva aqui. Eu quero colocar os valores certinhos aqui, ó. Aquele expoente 3, ele vai para todo mundo. Perfeito? Ele vai para todo mundo. Se você observar muito bem, turma, o que define o aumento é isso aqui, ó. Porque quando você multiplica cruzado, passa dividindo, o 4 corta, o 3 corta, o π corta, o r corta. Ficaria apenas o x
igual a esse daqui. Quando você faz esse 1,2 ao cubo, isso aqui vai dar 1,728. Agora, bora pensar isso aqui em uma perspectiva de porcentagem. 1,728 é a mesma coisa que 172,8%. É um aumento disso daí. Só que pensa comigo, eu já tinha 100%. O quanto que aumentou? 72,8%. Lembra que ele está te pedindo o aumento? Letra E. 72,8%. Perfeito? Resposta correta. Turminha, segue a gente lá no Instagram. Qualquer dúvida que você tiver, manda pra gente, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e fui!